Se você ainda não fez a sua inscrição para a conferência, o homem que você precisa ser, faça, porque você vai ficar daquele jeito ali, né? Eu era daquele jeito, irmãos. Aconteceu que eu fiquei um domingo sem ir na cantina. E um domingo que eu fiquei sem ir na cantina, eu fiquei assim. Então, por isso eu estou voltando toda hora na cantina para ficar daquele jeito. Então, no final do culto, os homens já sabem para onde tem que estar, né? Na cantina. Querido, tirando aí estas brincadeiras, para mim é uma alegria muito grande, um prazer poder estar com vocês. Obrigado por cada mensagem, sabe, cada carinho nas redes pessoais. Que Deus abençoe a vida de vocês. Para mim é uma alegria poder estar juntos, comemorar junto. Um dia bem próximo, a gente vai aí, talvez, alugar uma granja, fechar uma churrascaria, e todo mundo vai para lá, e a gente vai se alegrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu quero ministrar ao seu coração, e eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 43, verso 19. Isaías 43, verso 19. Quem abriu e está feliz, dá um sorriso aí lindo para o Senhor. Glória a Deus. Parece que só tem uma irmã feliz. Cadê os demais que estão felizes aí, irmão? Dá um glória a Deus. Aleluia. Amém. Hoje foi uma manhã tarde abençoada com o Ministério de Louvor, né? Desde ontem a gente está junto. Fiquei feliz em fazer algumas coisas da infância. A gente jogou queimado juntos, ó. Foi bênção do Senhor. Só fiquei triste porque eu pensei que por causa da dor do ombro, eu não tinha mais força na mão. Mas eu percebi que tinha um pouquinho de força, porque no queimado, né, brincando, aí bateu em Júnior e a perna dele ficou um pouco vermelha. Espero que já tenha ficado boa. Fiquei preocupado com aquilo, mas foi bom a gente estar ali celebrando, e estando junto e brincando. Foi maravilhoso, né? Júnior como goleiro, Felipe fez logo 3 gols nele. Eu vou espalhar logo para todo mundo. Espalharam minha foto? Então, amém. Isaías 43, versículo 19, diz: vejam, estou fazendo uma coisa nova, e já está surgindo. Vocês não perceberam? Até no deserto vou abrir um caminho, e riacho nos ermos. Aleluia. Senta aí, queridos. A cada dia Deus tem ministrado ao nosso coração e ao meu coração a partir desse texto. Um texto que ele ganha muita vida, ele ganha muita força quando a gente percebe o momento que ele foi dito e para quem ele foi dito. Porque tem coisas que se a gente falar, as pessoas não vão entender. Por exemplo, se eu disser aqui para você, amanhã é domingo, está tudo tranquilo, talvez alguns não vão entender, mas o grupo da liderança vai entender eu falar, amanhã é domingo, porque foi dito dentro de um contexto, num período em que eles estavam. Então, naquele período tem um sentido. Para você aqui, talvez não tenha um sentido. Então, olhar para esse texto sem entender o contexto, talvez você não perceba o sentido. Mas esse contexto desse texto mostra que o povo de Israel estava num cativeiro, estava escravizado, tinha perdido a liberdade, estavam desacreditados de muita coisa, vivia uma vida oprimida, não tinha alegria, até os instrumentos de adoração eles tinham esquecido e pendurado num salgueiro. Eles estavam vivendo uma vida terrível, desacreditado de tudo. Sabe quando a gente está desacreditado? Que a gente ora e não acredita na oração que faz, que a gente
faz alguma coisa e não acredita que vai dar certo. A gente organiza algo, mas a gente já está no pensamento pessimista, que aquilo não vai acontecer. Era assim que eles estavam, aprisionados, perdidos. E aí o profeta Isaías vem e traz uma palavra de realinhamento, uma palavra de reavivamento. Deus vai fazer caminhos no deserto e riacho no ermo. Eu não sei como está você, mas Deus vai fazer caminho no teu deserto e riacho aonde a terra estava rachada, aonde havia sequidão, aonde havia sinônimo de morte, aonde você olhava e não via paisagem nenhuma, onde você percebia o caos. Deus tem um rio. Aliás, há uma canção que diz que há um rio, cujas águas vêm do trono do Senhor. Águas que restauram, águas que transformam. É este rio que Deus tem preparado. Quando a gente pensa em deserto, e eu falei isso durante toda a semana, no pequeno grupo, numa quarta-feira aqui, na outra quarta-feira, na sexta-feira na oração. Quando a gente fala de deserto, no pensamento bíblico, nós estamos falando de um lugar, não apenas um lugar físico. Se a gente falar por aí fora, deserto, todo mundo vai pensar no Saara, todo mundo vai pensar em Negueb, todo mundo vai pensar em algum lugar deserto. Talvez a gente pense aqui para o lado do Maranhão, não é? E a gente vai pensar num lugar de deserto, físico. Mas deserto na Bíblia é mais do que um lugar físico, é um lugar de transição. Você pode repetir comigo? Transição. É um lugar de treinamento. É um lugar onde a gente encontra a direção divina. Deus começa agora a nos direcionar. Esse povo está passando por uma situação difícil. Mas a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 13, que o povo também estava numa situação difícil. Eles estavam aprisionados no Egito, mas agora eles começam a sair do Egito para uma terra prometida, para a terra da promessa, para o Canaã. Enquanto eles estavam a caminho daquele lugar, Deus começou a trabalhar e fazer um caminho no deserto. Agora perceba, você passou um período escravizado, um período sofrido, e de repente você está saindo daquele lugar para um lugar de manancial. E tem um caminho que tem 10 quilômetros, e tem um outro caminho que tem 400 metros. Qual dos dois caminhos você quer pegar para chegar no manancial? Os de 10 quilômetros ou os de 400 metros? Quantos querem pegar os de 400 metros? Diga eu. Eu também. A gente quer o caminho mais curto. Mas Deus não levou o povo pelo caminho mais curto. Perceba, Ele levou o povo pelo caminho do deserto. Sabe, tem música que marca, né? Você me leva ao deserto para falar de amor, né? Olha, Deus levando ao deserto. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que Jesus foi levado por Satanás ao deserto. Mas depois, a Bíblia vai dizer que Jesus ia para o deserto sozinho, porque o deserto é lugar de transição, o deserto é lugar de direção divina, o deserto é o lugar onde Deus começa a trabalhar a nossa vida. A gente quer o caminho mais perto, mas o caminho mais perto nem sempre é o melhor. Os atalhos que a gente recebe na vida, às vezes pode nos levar para um desastre. Deus sabia que aquele caminho que eles queriam ir, não era o melhor caminho. Porque no século 8º, aproximadamente, antes de Cristo, 1200 anos, estava chegando agora no sudeste de Canaã, um povo chamado Filisteu. E este povo que hoje a gente conhece na história lá, e a gente vê a Palestina, né, onde eles estão.
Este povo era um povo que ia se tornar o maior inimigo do povo de Deus. E eles iriam se confrontar. Este povo, eles tinham habilidade com ferro, eles faziam armas. E dentro daquele confronto, logo com os filisteus, talvez Israel voltasse para o lugar de cativeiro. E o que Deus não quer é que você pegue um caminho e esse caminho te traga de volta para um lugar de aprisionamento, um lugar de cativeiro, um lugar de sofrimento. Não, quando Deus tem uma liberdade para nós, ela é plena. Ele quer trazer para você um lugar expandido, Ele quer trazer para você uma visão ampla, Ele quer trazer para você um lugar de mananciais e não mais um deserto. Agora é claro que dentro do nosso caminho vai acontecer algo chamado processo. E o processo de Deus no deserto muitas vezes não é para nos matar, mas é para nos transformar. Por isso que é transição. É para que eu e você tenham um caráter trabalhado. Para que eu e você comece a ser modificado. Para que eu e você aprenda algo que é muito difícil da gente aprender: dependência. Se tem uma coisa que a gente gosta é ser independente. Qual é o sonho do adolescente? Transicionar. Porque quando eu chegar aos 18 anos eu vou ser independente. Enquanto você estiver na casa de painho, de manhinha, comendo feijão de painho, comendo feijão de manhinha, meu amigo, você está debaixo da tutela de pai e mãe, não tem essa independência não. E quando você estiver velho, ainda assim, você está debaixo da tutela de pai e mãe. Eu digo para os meus lá em casa, você pode ficar com 100 anos, você pode ficar grandão do jeito que for. O dia que eu não puder dar uma pisa, eu contrato alguém para lhe prender e eu dou a pisa. Que porque você continua sendo dominado pelo seu pai e sua mãe. A gente busca essa independência. Mas lá no deserto a gente vai aprender a ser dependente. Lá a gente vai ser revelado que a gente precisa da presença de Deus. Porque tem desertos, irmãos, que a gente olha para um lado, olha para o outro e diz: Deus, vem aqui. Sabe aqueles dias que você diz assim, não tem nem mais lágrima para chorar. Aí você diz: Deus, vem cá. E Deus começa a ensinar. Então Deus começa a ensinar aqui a Israel. Eles queriam um caminho mais rápido. Nós também queremos o caminho mais rápido. Mas nem sempre o caminho mais rápido é o caminho mais seguro. Cuidado com os atalhos. Continua firme na promessa. Continua firme, porque Deus vai abençoar. Entre o início e o fim, no meio deste processo, Deus vai trabalhar na tua vida, porque tudo é um processo. Deus sabia, irmãos, e por isso não permitiu o caminho mais perto. Deus sabe, eu e você. Deus sabe todas as coisas a nosso respeito, e Ele faz um caminho no meio do deserto. Amém? Então olha para alguém com essa cara angelical que você tem, diga para ela: Deus está fazendo um caminho para você no deserto. Amém? Glória a Deus. Você pode dizer isso para outra pessoa? Presta atenção. Se eles vão pelo caminho mais curto, quem eles encontram? Os filisteus. Vocês são altamente inteligentes. Eles vão por aquele caminho, eles vão encontrar o seu maior e vai se tornar os seus maiores inimigos. Eles vão confrontar com os maiores inimigos. Aí Deus sabe. E Deus diz: não está preparado ainda. Eu vou levar por outro caminho. Parece mais doloroso, parece mais cansativo, mas é o caminho melhor. Porque tem coisa que a gente vai passando na vida, é ou não, que a gente diz assim: Senhor, eu tenho orado tanto. Meu Deus, quando é que isso acaba? Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Sabe, mas Deus está trabalhando. Porque Deus diz assim: se você se encontrar com os filisteus, vai
ser ruim. Porque filisteus em hebraico, a palavra ela é um pouco diferente. Miranda que conhece bem, mas é Pelestim, que vai dar origem à Palestina, que também significa invasores. E o que é que o invasor tem como finalidade? Tomar o que não é dele. Ocupar o espaço. Invadir território. Há caminhos que a gente pega e o que a gente vai encontrar no caminho são invasores. E a tendência do invasor é minar a nossa força, minar a nossa energia, sabe, nos destruir de dentro para fora, ao ponto que a gente vai perdendo as forças e acaba recuando. Então Deus não queria que o povo recuasse. E o que é que Deus fez? Mudou a rota. Geralmente, irmãos, quando a gente anda, e hoje em dia muito mais, a gente está no carro, e o que é que a gente bota para chegar no destino? GPS. E o que o GPS faz? Você está na rota mais rápido. Você chegará no destino em tanto tempo. Não é isso? Ele bota pela menor rota. Ontem eu estava indo para a aldeia, e o GPS disse, a menor rota é essa, e eu fui. Eu disse, espera aí, mas eu conheço. Não, por esse caminho está ruim. Ele me mandou por outro, eu disse, também está ruim. Eu vou pelo outro. E eu fui, porque até a metade do percurso eu conhecia. Só que chegou perto do percurso, ele mandou voltar tudo. Como eu não sabia o lugar, o que é que eu fiz? Obedeci. Meu irmão, daqui a pouco eu estava no meio de um mato. Com um carro. Júnior bateu lá também. Mato de um lado, mato do outro e um pedacinho de muro. Daqui aí. E ele, você chegou no seu destino. Eu disse, pronto, o Ministério de Louvor virou uma tribo indígena. Está todo mundo aqui dentro agora. Não tinha nada naquele lugar, irmão. Só a única coisa que tinha naquele lugar era perigo. Mais nada. E aí, a gente parou. Eu fui pedir informação. O cara que estava numa casa, no meio do nada, tinha uma casa. O cara já ficou assustado, né? A gente assistiu, acendeu a luz, perguntou, e ele meio que, tudo bem, a gente faz a volta do carro. Quando a gente vai saindo com o carro, do nada aparece uma moto. Eu disse, é o fim do mundo mesmo. Eu disse, segura aí. Sabe aquele buraco, o rally do sertão? E eu com o carro, né? Até chegar no local que eu pudesse perceber o que era a moto. O GPS, que era para me levar para o caminho mais curto, me levou para o caminho mais perigoso e ainda errou o destino. Irmãos, quando ele erra o destino, o que é que ele faz? Traçando uma nova rota. Quando Deus mudar a tua rota, Ele não está errando o destino, porque Deus sabe aonde vai te colocar, Deus sabe o que vai trazer, Deus sabe todas as coisas ao teu respeito. Então deixa Deus dizer a rota, só segue, só caminha, só vai, porque Deus sempre tem o melhor para nós. O que eu e você precisa é perseverar no meio desse processo de Deus. Pode até demorar, mas a demora de Deus ela é pedagógica. A demora de Deus vem no tempo certo. Sabe, eu vou até me comprometer com uma coisa aqui para a igreja. Porque muitas vezes eu dizia, Deus, por que a gente às vezes não conquista o que a gente sonha para conquistar? E a gente tem um povo tão bom, e a gente tem tanta coisa, a gente tem tanta estratégia, a gente busca, e lá fora as pessoas verem isso, e porque as coisas às vezes não conseguem, não chega. É porque é no tempo, né? Porque Deus está nos preparando para saber o que é que a gente vai fazer. Alguém já disse lá atrás, pessoas mais antigas, né, com muita sabedoria, dizia que menino com muito pirulito se lambuza. Tem uma hora que a gente tem que aprender a deixar de ser menino, para que a gente possa adquirir coisas grandes, porque menino ele pensa coisas de menino, sabe? Então Deus começou a ministrar no meu coração, e eu creio que este ano, né, nós vamos estar vivenciando isso
pelo menos a frase, desde o aniversário da igreja, será o tempo do cumprimento das promessas de Deus para a nossa vida. Então Deus nos prepara num tempo e é pedagógico. Ele nos ensina. A gente brincava ontem, conversava ontem. O Eudes foi para um evento namorando uma menina. Voltou do evento sem a namorada. Aí Deus mandou Dani. Sabe, o melhor chegou. Queridos, é pedagógico o tempo. Ele nos ensina a confiar. Ele nos ensina. Sabe, porque o que Deus está querendo nos ensinar não é correr, mas é confiar, é esperar, é vivenciar o que Deus tem para nós. Olha Jesus, olha que coisa linda. Jesus pega os discípulos, leva num barco, cansado. Seu primo acabou de morrer, João Batista. Ele bota todo mundo no barco, vai para um lugar. Quando ele pensa que é férias frustradas, chega lá, tem uma multidão que foi correndo, outras que pegaram outros barcos, e ele chega naquele lugar, se compadece das pessoas, cura todo mundo, ajuda todo mundo. Vai chegando no final da tarde, as pessoas têm fome, alimenta todo mundo. Só que uma multidão olha para Jesus e diz: rapaz, vamos colocar ele como rei, vamos ovacioná-lo. Isso é uma outra parte de outro sermão. Mas vamos aclamá-lo. E Jesus, percebendo o coração do Senhor, pegou os discípulos e disse: entra no barco e vão. E foi para o monte orar. Orar para o coração não cair naquela vaidade, orar para que o propósito continuasse, orar para não pegar um atalho, orar, sabe, para que pudesse viver a transição do que Deus estabeleceu para a vida dele. Presta atenção para cá, meu neto é mais bonito que eu, isso é fato. Ele foi fazer todas essas coisas. Agora, olha que interessante, Jesus percebeu que os discípulos estavam no meio de uma tempestade na madrugada. Será que Jesus botou os discípulos no barco para afundar? Será que Jesus colocou os discípulos para morrer no meio do mar? Será que Jesus colocou os discípulos? Eu quero ver agora, vou botar eles na tempestade, vai morrer tudinho. Será que de fato Jesus queria isto? Ou ele levou os seus discípulos para que aqueles discípulos percebessem quem era Jesus, quem era o Salvador, depender de Jesus, perceber que sem Jesus o barco afunda, perceber que sem Jesus a tempestade chega, e quando ela chega a gente não tem recurso, não sabe como resolver. Sem Jesus qualquer coisa amedronta. Aí Jesus chega e mostra que Ele é a salvação. Aqueles homens estavam num lugar confortável e foi parar no meio de uma tempestade. Talvez você estava num lugar confortável e foi parar no meio de um deserto. Mas olha para alguém aí e diz para ela: talvez Deus te tirou deste lugar. Lugar de conforto, diga para ela, lugar de conforto, para mudar teus planos e te fazer voltar a continuar a confiar nele, porque Deus nunca perdeu o controle. Amém, aleluia. Deus nunca perdeu o controle, Ele nunca perdeu o controle da tua vida. Então o teu deserto não é o fim, ele é apenas o início da bênção de Deus que está chegando. Amém? É o início da vitória, é o início que os céus proclamam a glória dele sobre a sua vida. Começa a agradecer, começa a declarar a bênção, começa a viver o caminho do processo, porque o processo vai te levar ao cumprimento da promessa, e você vai viver a glória de Deus. Eu quero ler um texto para você, e olha que texto. Eu tenho certeza que você já leu esse texto, mas eu quero ler com você de novo. Êxodo capítulo 13, versículo 21. Olha que coisa linda. O povo está saindo do Egito.
Deus usou 10 pragas. Cada vez mais Faraó apertava o parafuso. Cada vez mais problemas vinham. Mas agora Faraó vai tirar, ou vai permitir, por causa de Deus, que aquele povo saia. Mas olha que o texto diz: o Senhor ia adiante deles. De dia, uma coluna de nuvem para guiar pelo caminho. E de noite, uma coluna de fogo para alumiar. Você pode ler comigo? O Senhor ia diante deles. De dia, numa coluna de nuvem para o guiar pelo caminho. E de noite, numa coluna de fogo para o alumiar. Você consegue entender o que você leu? Você consegue perceber o recado de Deus nesse texto para você? Para você que está aqui hoje? Se você não percebeu, eu vou ler. O Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para o guiar pelo caminho. E de noite numa coluna de fogo para iluminar. Sabe qual é o recado aqui que Deus está dizendo? Minha presença, meus livramentos na sua vida não é temporal. Minha presença na tua vida, o que eu estou fazendo não é um momento, é todo o percurso, é todo dia, é toda hora. Eu estou indo na sua frente, toda hora eu estou te dando livramento, toda hora eu estou cuidando de você, toda hora eu estou contigo. Você está no deserto, eu não vou estar com você no início, eu vou estar com você no início, eu vou estar com você no meio, eu vou estar com você no fim. Eu nunca abandono você, Deus nunca vai te abandonar. Deus cuida de você, Deus cuida da tua casa, Deus cuida da tua família. Ele disse que havia aqui uma nuvem, que de dia representa o refrescor. Imagina você estar num sol escaldante. Você que já foi para o Rio Grande do Norte, e já foi ali para Junto de Pipa, Timbal do Sul, naqueles dias sabe que o céu não tem nuvem. Aí você consegue entender bem isso aqui. Ou você que já foi ali perto de dezembro para o Piauí, aí você sabe bem do que é. No Piauí, irmão, não funciona você pregar dizendo assim: você vai para o inferno. Não funciona, irmão, porque quente é aquele lugar. É melhor dizer: olha, tem um refrigério para a sua vida. Então imagina uma nuvem no lugar de mormaço, de calor, sabe, de pressão de sol. Essa nuvem, ela representa aqui a graça que veio para prover, a graça que veio para nos proteger. Essa coluna de fogo representa o Espírito Santo, o Espírito Santo que vem aquecer a nossa vida, que vem aquecer a nossa alma nas noites mais escuras. Deus vem trabalhar. Então a gente percebe que nesse deserto, Israel não sabia para onde ir, mas Deus guiava ele de dia e de noite. Ele é o teu caminho no meio do deserto. Sabe o que é interessante? É que eu me perdi e outras pessoas se perderam chegando naquela granja. E por que a gente se perdeu? Porque a gente não conhecia para onde ia. Era um caminho novo. Era um lugar novo, desconhecido. Não tinha mapa para chegar. E o GPS não dava a coordenada certa. Israel saiu do Egito.
não tem um mapa, não sabe o caminho. Às vezes a gente não tem um mapa, está no deserto, e para onde você olha é areia. É igual alguém que vai lá para dentro do oceano, dentro do mar. Tem uma hora que você olha e você não vê nada. Você não vê casa, você não vê coisa nenhuma. E para onde você olha, você só vê água, e você não sabe se é para ir para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Você não sabe que destino você vai. Às vezes nós estamos num lugar que a gente não tem mapa, a gente está num lugar que é um lugar novo, a gente está num lugar que a gente não conhece, a gente está num lugar que a gente diz assim, eu estou perdido. Aí o Senhor vem numa coluna de nuvem e de fogo para dizer o seguinte: eu sou e sempre serei o guia da tua vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, não tem outro. Você só precisa continuar no trajeto, você só precisa caminhar nele. De dia uma nuvem, de noite uma coluna de fogo. E é lindo isso. Porque quantas vezes a gente não está no deserto da confusão, né? Confusão que a gente cria, outras que criam com a gente. Quantas vezes a gente não está no deserto das decisões? Decisões difíceis, é ou não um deserto? Você não sabe, e agora? O que é que eu vou fazer? Né? Você lembra de um homem mais sábio da Bíblia, Salomão? Uma mãe chega e diz assim, esse menino é meu. A outra chega e diz, é meu. Ela matou o dela e agora quer matar o meu. Não, esse é o meu. Ela trocou. E o que é que eu faço? Pega a espada, vou torar no meio, um pedaço para uma, para outra. A outra disse, é justa. E ele na sabedoria disse, não, não é justo, é dela. Entrega. Porque ela disse, não, a minha parte não. É melhor que ele viva com ela do que ele morto. Disse, opa, é dessa. Sabe, deserto de decisões. E a gente precisa pedir a Deus sabedoria. Sabedoria nas crises espirituais que a gente tem, e não são poucas. Estou dentro da igreja, sirvo na igreja, sou uma bênção na igreja, mas as crises espirituais aparecem, e a gente tem hora que está duvidando de Deus. Será que Deus faz? Olha como a gente é. Olha que coisa, todo dia a gente está crendo, Deus vai fazer isso, Deus vai prover aquilo, Deus vai. Aí de repente a gente vai no médico e o médico diz, essa enfermidade é mortal. Pronto, agora não tem mais jeito. A fala do médico é mais importante do que o que Deus disser depois da vírgula do médico. Por quê? Porque a gente está assim, a gente olha para a economia e aparece a televisão e diz lá, o Brasil está no buraco e nunca mais sai dessa. E a gente diz, pronto, aquela fala é tudo. A gente olha para o mundo político, a gente vê uma situação lá e diz, pronto, é o caos estabelecido e não mais resolve nada. Ei, quem governa a tua vida é o Senhor Jesus. Ele é o guia, Ele é o caminho. Não importa as outras vozes, não importa as outras coisas. O que eu e você precisa é estar nele. Porque na crise espiritual a gente perde a força. Perde ou não? Não tem coragem de orar. A gente não quer ler a palavra. A gente diz, não adianta muito não. Adianta, volta. Deixa Jesus guiar você. Deixa Ele trabalhar na tua crise emocional, na tua crise espiritual. Esse é o momento certo de você ouvir a voz de Deus, de você entender que Deus está ali e Ele tem as ações certas para a sua vida. Irmãos, o deserto de Israel durou 40 anos, irmãos. 40 anos. Eu não sei quanto tempo está durando o seu. O deles durou 40 anos. E não durou porque Deus não sabia o caminho, mas porque Deus estava forjando o caráter deles. Existem coisas que eu tenho de questionamento,
que eu não sei se Deus vai permitir que eu lembre lá no céu. E eu pergunto e haja uma resposta. Porque o deserto desse povo me faz pensar. Sabe? Me faz pensar porque eu vi alguns aqui da igreja pequenos. E de repente, esticou. Esse povo passou 40 anos no deserto. E diz o texto que a roupa não se estragou. Ela esticou com o corpo. Ela cresceu com as pessoas. O que o texto está querendo dizer, talvez não é que a roupa esticou, mas é que Deus sempre cuidou. É que Deus sempre vestiu. É que Deus sempre supriu. É que Deus sempre esteve presente com aquele povo, formando o caráter dele. Eu não sei quanto tempo você está assim, sem enxergar uma saída, sem ver uma solução. A coisa parece que ficou incerta. Você olha e diz, mas Deus, não era isso. O caminho parece que ficou encoberto, porque tem coisas que é assim, né? Tem coisas que a gente toma a decisão certa e de repente fica estranho. Eu conversava com um amigo que ele trabalhava numa empresa e ele era gerente da empresa e de repente mudou o gerente, supervisor geral, né? E ele disse, aqui nessa empresa vocês podem vender sem nota. E todos os vendedores vendiam sem nota e ele só vendia com nota. E de repente chegaram e disseram, está todo mundo vendendo sem nota e você só vende com nota mesmo. O que é que está vendo? Ele disse, fere meus princípios, eu não posso. Eu só posso vender com nota. O cara disse, então passa no RH. Está demitido. Ele disse, tá bom. A esposa grávida. Sabe? E Deus foi lá e o honrou. E ele foi para uma outra empresa multinacional trabalhar naquele lugar, porque não negociou os princípios. É bom quando a gente conta a história dos outros e não a nossa, né? Porque louve o lábio dos estranhos a respeito da sua vida. Mas eu lembro que Luciene, a pastora grávida de Asaf, e o quartel me perseguindo porque eu perdi uma competição. Incrível, né? E naquele período ficou tão difícil. A gente ia perder o plano, com dificuldade para o menino nascer. As coisas começaram a ficar difíceis. Dentro da instituição, todo mundo se afasta de você. Era um período que eu estava ganhando mais gente no quartel. O Becon estava quase todo crente. Chegava lá na igreja, era uma multidão de pessoas se convertendo daquele lugar. E eu parei e disse, mas Deus, o que é que o Senhor fez? É justo isso? Aos 45 do segundo tempo, eu consegui empreitar o mandato de segurança, foi resolvendo as situações, eu fui ficando, para o meu filho nascer, para a coisa acontecer. Hoje eu posso dizer, e Deus me colocou aqui. Tem muita coisa para viver? Claro que tem. Mas o que a gente precisa, cada dia, é aprender a confiar em Deus. Mesmo quando a gente não vê nada. Mesmo quando está tudo escuro. A gente precisa aprender com Davi, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a gente percebe isso nas orações de Davi. Eu não sei se você já olhou, mas dá uma olhada lá no Salmo 27. Olha o que Davi vai dizer no verso 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor, e guia-me pela vereda plana. Ou seja, tem estradas que são, com cada declínio, tem cada cratera. Aí Davi diz assim, me leva pelas veredas planas, aplana meu caminho, tira os obstáculos, me faz viver o que eu preciso viver.
Ainda que o caminho seja desconhecido, Senhor, aplana para mim. A tua presença é o meu mapa. E o Senhor vai guiando a vida de Davi. Fica de pé nesse instante. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pelo seu corpo. Olha o que Hebreus está afirmando: que Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho. Ele está falando da antiga aliança e da nova aliança. A antiga aliança era sacrifício de animais. O que Paulo está falando aqui para o povo hebreu é que aquele povo tinha se convertido a Jesus, mas apesar de convertido ainda fazia sacrifício de animais, ainda derramava sangue de animais para a sua purificação, ainda tinha holocaustos, e os holocaustos eram holocaustos de animais que eram incompetentes para a salvação daquele povo. Agora ele vai e diz: Deus fez um novo e vivo caminho pelo seu corpo, pela sua morte na cruz, pelo sangue derramado. Deus fez para mim e para você um novo caminho. Foi agora inaugurado uma nova época. Foi inaugurado um novo tempo. O sacrifício de Jesus inaugurou para mim e inaugurou para você um acesso. Inaugurou agora um livre acesso total com o Pai. Ele começa a guiar a nossa vida. Se no Antigo Testamento era aliança com sangue de animais, agora no Novo é com Jesus. Se no Antigo Testamento a aliança ela era limitada, agora com Jesus ela é ilimitada. Se no Antigo Testamento a aliança era feita com algo distante, o sangue do animal, agora no Novo Testamento ela é perto, ela é entre Jesus e você, ela é algo muito próximo. Antes era inacessível o lugar, os santos dos santos, só entrava o sacerdote com uma corda amarrada, porque se ele tivesse em pecado, alguém não ia nem buscá-lo, arrastava pela porta. Mas agora o sangue rasgou o véu de cima a baixo, e agora você tem acesso, agora você pode entrar, agora você pode desfrutar do colo de papai, agora você pode conversar com ele, agora você tem intimidade com ele. Agora você está fundamentado na obra do Senhor. Por isso que a expressão é novo. Novo. Novo representa algo que nunca existiu antes. É novo. Há um novo de Deus para você. Há um novo de Deus para a tua vida. Há um novo de Deus para o teu coração. Deus cuida de você no meio do deserto. E Ele estabelece para você um novo caminho. Feche teus olhos. Eu quero ler um texto para você enquanto você está de olhos fechados. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 diz: assim Ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois, ou em outras traduções, agora, depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. O deserto é o lugar que pode faltar. Pode faltar pão, pode faltar água, pode faltar alimento. Mas o que nunca vai faltar é a presença de Deus. O que nunca vai faltar, sabe, é o Deus Todo-Poderoso que te guia. O que nunca vai faltar é o Deus que te assiste. É o Deus que está disponível. É o Deus que está dizendo: filho, filha, eu cuido de você. O que nunca vai faltar é a provisão.
Ele é o teu Jeová Jireh. Ele é a tua provisão. Ele é o teu guia. Ele é o caminho no deserto. Ele é o rio no ermo. O salmista vai dizer: quando o Senhor mudou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. E por isso então, a nossa boca se encheu de cânticos e de alegria. E eles diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Por isso estão felizes. Aí ele fala das correntes que desciam do Neguebe. Neguebe é um deserto, que as montanhas derretiam as águas das chuvas que ficavam acumuladas lá também. E passava, e aonde passava transformava. Aonde passava regava. Aonde passava trazia vida. Deus tirou o povo do deserto, proveu no deserto, proveu no caminho. Ele é o Deus que provê para mim e para você. Da mesma forma que aquela terra seca foi banhada, Deus pode banhar a tua história hoje. Por isso que eu falei que deserto não é só físico, ele também é espiritual, ele também é emocional. E Deus quer trabalhar em você por um todo. Deus quer tirar você do natural e levar você para viver o sobrenatural. O sobrenatural é onde os filhos entendem o sustento do Pai. O sobrenatural é onde você percebe que não está só. O sobrenatural é quando você percebe o Davi, o homem segundo o coração de Deus, dizendo: o Senhor é o meu pastor e por isso não tenho falta de nada. Isto é o sobrenatural. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera a minha alma. Isto é o sobrenatural. É perceber que ainda que o pasto esteja seco, há uma fonte que vai trazer vida. Há uma fonte que vai manifestar água, e esta água vai trazer vida novamente. Há uma fonte que não está distante. Há uma fonte que não nos abandona. Há uma fonte onde as ovelhas podem ir lá e elas vão beber água. Deus tem essa fonte para você. Aí onde você está de olhos fechados, se você puder, por favor. Eu não sei que deserto você está enfrentando. Talvez seja financeiro. Talvez seja estrutural, talvez familiar, espiritual, emocional. Entenda, Deus continua sendo o seu manancial. Há um rio, cujas águas vêm do trono do Senhor. Deus é o Deus que ainda abre portas. Deus é o Deus que ainda responde. Deus é um Deus que abençoa. Deus é um Deus que faz brotar da rocha água fresca. Deus é um Deus que te conhece. Ele sabe teu nome. Ele sabe a posição que você dorme. Ele sabe as lágrimas que você derrama. Ele sabe tudo ao teu respeito. E Ele fará tudo por você. Porque o cuidado dele é constante, você lembra? É nuvem de dia, é fogo de noite. Você não vai sofrer a tormenta, o calor do dia, nem o frio da noite. Você não vai sofrer o medo da escuridão, porque ele vai iluminar o teu caminho.
e Ele vai te proteger durante o dia. Deus é a tua proteção. Deus é o teu refrigério. Escuta Ele te chamando pelo teu nome aí. E dizendo: não serão poucos os milagres, os livramentos, as provisões que eu vou trazer para você no meio do deserto. Eu vou fazer algo diferente. Eu vou transformar o teu deserto em lugar que transforma destino. O deserto não será mais um deserto, mas será o lugar onde eu vou mudar a tua história. O Salmo 107, 35 diz: transformou o deserto em lagoa e terra seca em mananciais de águas. Deus vai fazer isso com você. Deus vai fazer isso com você. Quando Davi escreve esse texto, eu imagino que ele está escrevendo pelos grandes, incontáveis livramentos, por várias situações que ele estava aflito, angustiado, talvez depressivo, e Deus estendeu a mão. Porque Deus não é apenas o caminho, mas Ele também é o sustento no meio do deserto. Ele transforma o teu deserto. Ele transforma o teu deserto. Ele transforma o que ninguém vê, o que ninguém sabe, mas você sabe. Ele transforma. Hoje é dia de Deus fazer isso. Hoje é dia de Deus tirar essa dor que está no teu coração. Hoje é dia de Deus aliviar esse peso que está sobre você. Ele disse: coloca nas minhas mãos o teu fardo. Eu quero cuidar de você. Deus quer cuidar de você. Deus não quer talvez tirar você do deserto. Perceba, Ele não tirou o povo, mas Ele cuidou no deserto. Talvez o que Deus queira não é te tirar do deserto, mas Ele quer ser a tua provisão no deserto. Então agradece a Ele, porque Ele vai trabalhar na tua história. Ele vai trabalhar na tua vida. Ele vai trabalhar em você. Aleluia. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Há um rio cujas águas vêm do trono do Senhor para restaurar, para ministrar. Há um rio cujas águas vêm do trono do Senhor para restaurar, para ministrar. Há um rio cujas águas vêm do trono do Senhor para restaurar, para ministrar o teu coração. Sabe, queridos, a Bíblia diz que um dia lá no Getsemane, Jesus estava naquele lugar e levou os discípulos e Ele foi orar. E diz que naquele dia Ele estava muito angustiado, ao ponto de transpirar, e quando Ele estava transpirando, sangrava.
saía sangue nos seus poros. Era uma angústia muito grande. E ele chegou para os discípulos e disse: vocês estão dormindo, não conseguem vigiar comigo nem uma hora. E ele vai para o próprio Deus e diz: Senhor, se for possível, aparta de mim esse cálice. Era uma dor muito grande, era uma angústia muito grande. Jesus. Então eu quero dizer para você que você pode ter 20 anos de igreja, 30. Você pode ter nascido no lar cristão. Você pode, ter um dia, você pode ter um mês. E está passando por momentos de angústia. Está passando por momentos de dificuldade. E dizendo: meu Deus, eu estou tanto tempo dentro da igreja, ninguém sabe. Mas eu estou passando por isso. E estou angustiado, angustiada. Deixa eu dizer para você. O Senhor sabe. Ele quer banhar essa terra rachada, este lugar. E Ele quer trazer para você acolhimento. Ele quer trazer para você refrigério. Ele quer trazer para você paz. Porque você não está vendo ainda, mas Ele está fazendo uma coisa nova. Ele está fazendo um caminho no teu deserto. Ele está fazendo um rio, no teu ermo. Então essas águas vão passar. E quando ela passar, ela vai transformar tudo. Aonde ela passa, ela traz vida. Onde ela passa, ela traz refrigério. Aonde ela passa, ela transforma. Só se deixa, só se coloca no rio e deixa ele passar e deixa ele transformar você. Aleluia. Águas que transformam, águas que restauram. Todo o meu ser, tudo que sou, Senhor. Quero mergulhar, nessas suas águas. Purifica todo meu ser. Águas que transformam, águas que transformam, águas que restauram. Todo o meu ser, tudo que sou, Senhor. Eu quero mergulhar, quero mergulhar nessas suas águas. Purifica todo meu ser. Purifica todo meu Purifica todo meu ser. Sim, Espírito Santo, vem purificando a nossa vida. Vem purificando o nosso coração. Deus, há pessoas que perderam as forças, Senhor, mas que elas escutem hoje: o maná não vai faltar. Que elas escutem que o Senhor está chamando para um caminho de dependência. Porque o Senhor está tratando, trabalhando. As tuas promessas não cessaram.
Os teus milagres não acabaram. A tua mão não encolheu. O Senhor continua fazendo algo novo. Trabalha no coração de cada homem, de cada mulher, do pequeno ao mais velho. Trabalha na vida de cada pessoa, Pai. Manifesta da tua glória e do teu poder. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, amanhã a irmã Rose estará viajando para São Paulo de novo, né? Vai estar voltando para lá. E eu queria que você estendesse as mãos sobre a vida dela. Vamos abençoar a vida dela. Pai, te pedimos, meu Deus, que da forma que o Senhor a trouxe, o Senhor leve em segurança. Meu Deus, que cada dia o Senhor a use como tem usado, como teu instrumento vivo e eficaz. O Senhor sabe como ela é preciosa para nós e como ela é preciosa para o Senhor. Cuida dela, Deus. Usa como tua boca de crédito aonde ela chegar. Que cada dia, meu Deus, porque a tua presença, o teu poder é sem fronteiras, é sem limite. O Senhor a use e o Senhor a abençoe. Nós abençoamos a vida da tua filha, a viagem dela, todas as pessoas que estarão naquela aeronave. Que o Senhor abençoe, meu Deus, cada um deles. Que o Senhor abençoe as pessoas que estiverem no entorno dela, aonde ela chegar. E que o teu evangelho seja pleno na vida dela e das outras pessoas. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, tem uma cantina lá atrás esperando por você. Hoje eu passei um pouquinho do horário, perdoe. Domingo a gente tenta terminar na hora. Em nome de Jesus, para a glória do Deus Todo-Poderoso. E já comece a se preparar para o aniversário da igreja e para tudo que Deus tem para a nossa vida. Mais uma vez, muito obrigado. Amo vocês. Se eu ainda não respondi a mensagem de alguém lá no WhatsApp, no Instagram talvez eu não tenha respondido, porque de verdade, eu vou dizer baixinho, né? Mas não ria não. Eu sou péssimo nisso, eu não sei usar bem o Instagram, não sei usar bem o Facebook, muito mal eu uso o WhatsApp. Então, às vezes passa despercebido e mensagem passa valendo despercebido. Ligação é bem mais fácil para mim, mensagem às vezes eu não vejo, porque pela manhã o meu celular está verdinho assim, aí não dá tempo de ver todas as coisas, me perdoe, mas eu prometo que vou olhar em nome de Jesus, amém? Quero orar, finalizando, o ar-condicionado já está instalado, funcionando, para a glória de Deus, né? E a gente vai orando para fazer as reformas que a gente tem que fazer. No nosso aniversário, antes disso, a gente vai organizar algumas coisas, porque eu sei que você já percebeu, eu também já percebi que a gente está com a parede descascando lá atrás, precisa organizar, esse quadrinho aqui precisa crescer, né, para que a gente tenha uma melhor visão, né, no Data Show. Então a gente vai estar organizando essas coisas, cada dia a gente tem dado um passo, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, amém? Cada dia, você dizimista fiel, você tem abençoado a igreja, você tem abençoado minha vida, você tem abençoado muitas vidas. Eu louvo a Deus por isso. Que Deus te abençoe e te honre cada vez mais. Amém? Eu quero finalizar. Você, homem, que ainda não fez a tua inscrição, faz a tua inscrição. Faz a sua inscrição, esteja aqui, sabe? Deus vai ministrar muito a sua vida. Você vai receber palavras que podem e vão mudar a sua história. Áreas que precisam ser mudadas. Você tem uma ideia? O Eudson foi para o encontro com Deus. No encontro com Deus, irmãos,
O Eudson, ele tinha algumas coisas, algumas travas na vida dele. Ele já falou isso aqui. E ele não passava em concurso, não prosperava, vivia uma vida tacanha. E lá foi liberada uma palavra para ele, e ele percebeu que ele não era. Ele agora descobriu quem ele era. E o Eudson passou nos concursos que fez, nos que faz, e cada dia Deus tem honrado a vida dele. Uma palavra pode mudar o seu destino. Venha. Claro que eu sei que existem coisas que acontecem lá na montanha, que é da montanha, do movimento que tem agora, esqueci até o nome, Legendários. E eu irei para o Legendário. Quero desafiar outros a irem também, irmãos. Invista aí na sua vida. Eu sei que o valor não é barato, né? É um valor alto para muita gente, para mim também. Se eu não me engano, está R$ 1.750. E eu vou lá. E eu sei que muitas vidas estão sendo transformadas naquele lugar. E essas pessoas foi que a gente convidou para ministrar aqui. E o investimento que você vai fazer é R$50. Imagina. O que Deus pode usar eles. Eu sei que Deus já fala com você, homem, todo o tempo. Mas você pode ser muito mais ministrado. Então, não deixa que isso seja roubado de você, não. Se permita estar. Amém? E Deus vai lhe abençoar poderosamente nesses dias. Ou neste dia. Amém? Eu quero orar, despedindo você na bênção do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado, meu Deus, por esse tempo. Obrigado por este culto. Obrigado pela vida dos teus filhos. Obrigado pelo dia de amanhã. Obrigado pelos livramentos. Obrigado pela noite de sono tranquilo. Porque Davi, mesmo no meio de uma batalha, mesmo sabendo que havia inimigos de fora e inimigos de dentro, ele chega a dizer: contigo me deito. E logo, nem demoro, pego no sono. Deus traz um sono reparador. Renova as forças de cada filho, cada filha. Meu Deus, que o Senhor abençoe a chegada em cada lar. Que o Senhor dê livramento. Que o Senhor abra as portas. Que o Senhor, meu Deus, traga tempo de alegria, de sorriso largo para cada um, Pai. Eu os abençoo, Pai, em nome de Jesus. Que a graça de Deus, o amor do Senhor e as consolações do Espírito Santo repouse sobre tua vida, sobre tua família, sobre todo o povo de Deus espalhado nessa terra, hoje e todo sempre. Amém e amém. Vão na paz do Senhor Jesus.